Amém. Nós vamos continuar estudando aqui a carta aos Gálatas, no capítulo 2. Nós começamos a meditar a semana passada os versos 1 ao 10. E nós vamos ler de novo esse texto, Gálatas capítulo 2, versos 1 ao 10. E vamos procurar concluir aqui o estudo nestes 10 versos. Gálatas capítulo 2, começando no verso 1, diz: depois de 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando Tito também comigo. Subi por causa de uma revelação e expus a eles o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam se destacar, para que de algum modo não corresse ou não tivesse corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi forçado a circuncidar, embora fosse grego. E isso por causa dos falsos irmãos que haviam se intrometido e secretamente vieram espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar. Mas nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles, para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. E aqueles que pareciam ser importantes, ainda que o tenham sido no passado, isso não me importa, pois Deus não considera a aparência humana. Esses que pareciam ser importantes, nada me acrescentaram. Pelo contrário, viram que o Evangelho da incircuncisão, que me havia sido confiado, assim como a Pedro, o Evangelho da circuncisão. Pois aquele que agiu por meio de Pedro para o apostolado da circuncisão, também agiu por meu intermédio para o apostolado aos gentios. E quando reconheceram a graça que me havia sido dada, Tiago, Cefas e João, considerados colunas, estenderam a mão direita da comunhão a mim e a Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. E nos recomendaram somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com cuidado. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós te bendizemos. Somos gratos por mais este momento em que estamos aqui reunidos em teu nome e em torno da tua palavra. E pedimos que o teu Santo Espírito abra o nosso entendimento e nos dê compreensão da Sagrada Escritura. Fala conosco, age em nosso interior, no nosso homem interior, para nos transformar, nos aperfeiçoar, nos tornar semelhantes ao teu Filho Jesus. Cumpre em nós, Senhor, o teu plano e glorifica o teu santo nome, por intermédio de Jesus Cristo, teu santo Filho. Amém. Amém, queridos. Então, na semana passada nós começamos a falar a respeito da liberdade do Evangelho de Jesus Cristo, e falamos na constante luta do homem para alcançar a liberdade, como também chegamos à conclusão que quanto mais o homem luta por liberdade, mais ele se escraviza, mais ele se torna escravo do seu desejo e dos seus pecados. Pois não há verdadeira liberdade fora do Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Só o Evangelho do Senhor pode produzir paz e dar plena satisfação e plena realização ao ser humano. Nós vimos que existe apenas uma liberdade que é real e absoluta, que é a liberdade que nos é concedida por nosso Senhor Jesus Cristo, e esta é a liberdade pela qual vale realmente apenas lutar, né? Vale a pena lutar para preservar esta unidade. E Paulo também não admitia, né, ser privado dessa liberdade que nós temos no Senhor Jesus, e por esse motivo ele subiu para Jerusalém para defender o Evangelho da liberdade, o Evangelho da graça. E nós vimos que quando Paulo foi para Jerusalém, ele teve uma vitória, né? E o primeiro resultado da sua viagem
foi que Tito foi aceito pela igreja em Jerusalém como salvo. Ele, sendo grego, não circuncidado, não foi obrigado a ser circuncidado, mostrando que realmente a salvação é somente pela fé no Senhor Jesus Cristo, na obra realizada na cruz do Calvário, e nada mais além disso. Então Paulo mostrou aqui essa importante conquista, né? E nós vemos que no reino de Deus ninguém é especial. Passamos por lutas diferentes, pecamos de forma diferente, né? Não há quem não peque. Nós falamos sobre essa questão que as pessoas julgam uns aos outros por causa de, esse comete determinado pecado, esse passa por determinada luta, talvez ele não seja crente, e nada disso realmente pode determinar quem é cristão e quem não é cristão. Todos nós somos salvos da mesma maneira, né? Somente pela graça, somente pela fé depositada, somente no Filho de Deus que se fez carne, morreu pelos nossos pecados, derramou seu precioso sangue para nos purificar de todo pecado, ressuscitou no terceiro dia e nos justificou diante de Deus Pai. Amém, queridos? Então, essa foi a primeira conquista do apóstolo Paulo em Jerusalém, quando ele levou Tito, e Tito foi aceito pela igreja do Senhor Jesus. Então hoje nós vamos estudar aqui o segundo resultado desta viagem de Paulo para Jerusalém, e o resultado é que o chamado apostólico de Paulo foi reconhecido pelos demais apóstolos, né? Os judaizantes haviam levantado essa questão que Paulo não era um verdadeiro apóstolo e que o evangelho de Paulo não era toda a verdade do evangelho, e por isso eles queriam acrescentar coisas àquilo que Paulo pregava. Eles destacavam os apóstolos de Jerusalém, os judaizantes destacavam os apóstolos de Jerusalém, dizendo que eles sim eram os apóstolos do Senhor, porque eles haviam andado com Jesus, então eles eram apóstolos verdadeiros e Paulo não. E é por isso que Paulo então vai tecer aqui alguns comentários que a princípio parece que Paulo está meio arredio com os apóstolos de Jerusalém. Parece que Paulo começa já a usar termos pejorativos, né? Porque ele diz assim, eles descrevem, né, os apóstolos como aqueles que pareciam se destacar, né? Aqueles que pareciam ser importantes. Parece que Paulo está diminuindo, né, os apóstolos de Jerusalém, mas não é isto que está acontecendo. Lembre-se bem que Paulo está escrevendo esta carta aos Gálatas, defendendo o evangelho que ele pregava entre os gentios, por causa dos falsos irmãos que chegaram ali na igreja para perverter o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então Paulo olha para todos esses comentários, para aquilo que os judaizantes diziam, que os apóstolos de Jerusalém eram mais importantes, eram os verdadeiros apóstolos, e Paulo então diz: isso não me importa, na versão NVI ele traz assim: o que eles eram então não faz diferença para mim, O que Paulo está dizendo: olha, o que Deus fez na minha vida é realmente diferente daquilo que Deus fez na vida de Pedro. Eu sei muito bem disto, que Deus agiu de uma forma diferente na minha vida e na vida deles. Paulo fala que aqueles 12, eles não eram mais importantes pelo fato de terem andado com o Senhor Jesus Cristo. Este fato deles andarem com Jesus não os tornou mais importantes do que todos os outros que foram chamados pelo Senhor Jesus.
ok? Paulo tinha sim respeito pelos apóstolos, mas ele não se sentia intimidado pelo fato deles, os 12, terem andado com o Senhor Jesus. Paulo não fazia alarde sobre suas credenciais e nem das credenciais dos outros apóstolos, porque ele dizia: Deus não considera a aparência humana, ok? John Stott, falando sobre isso, ele disse assim: embora Paulo aceitasse o ofício deles como apóstolos, ele não se maravilhava por seus personagens, como sendo inflado pelos judaizantes. Então veja, o fato de aqueles discípulos terem andado com Jesus não os tornava mais importantes. É muito interessante, porque eu já ouvi muita gente dizendo, e eu já cheguei a dizer também: puxa, eu queria ter sido, vivido naquela época, ter andado com Jesus. Queridos, este fato não faz de ninguém mais importante no reino de Deus. Paulo não andou com Jesus, e nem por isso ele era menos importante do que os outros apóstolos. Entenda que a experiência, o Samuel falou sobre isso, há 15 dias atrás, que a experiência de uma pessoa não anula a experiência da outra, porque a gente ouve testemunhos maravilhosos, eu fui isso, eu fui aquilo, mas Jesus me libertou, Jesus me transformou. E aquele que nasceu num berço evangélico, fala: puxa, eu não passei por nada disso. Graças a Deus que não passou por nada disso. Então, a experiência que uma pessoa tem com Jesus, diferente da experiência que o outro teve, não diminui ninguém, como não exalta ninguém diante do Senhor. Todos nós somos iguais perante o Senhor, todos nós somos salvos da mesma maneira. Jesus não morreu um pouco mais por alguns do que morreu por outros. Quando Jesus sofreu uma certa dor, ele não falou: essa dor aqui é pelo fulano. Não, a dor foi por todos. Cada gota do seu sangue foi derramado, foi por todos. Ninguém é diferente, ok? Então veja, o importante não era o que Paulo pensava sobre os outros apóstolos neste momento, mas sim o que os outros apóstolos pensavam sobre ele e sobre o evangelho da graça, da livre graça que ele anunciava. E então por isso Paulo falou sem rodeios, esses que pareciam ser importantes, nada me acrescentaram. Nada me acrescentaram. Veja, os demais apóstolos de Jerusalém, eles não tiveram que dar uma aprovação oficial para Paulo. Eles simplesmente reconheceram o que Deus havia feito em Paulo. Eles reconheceram que Deus havia aprovado Paulo para ser um apóstolo, que Deus havia chamado Paulo para ser apóstolo. Eles só reconheceram isto. Eles, nas palavras de Paulo, não acrescentaram nada, Eles não somente não acrescentaram nada na vida de Paulo, como não acrescentaram nada na mensagem de Paulo. Eles não tentaram remendar a mensagem de Paulo, melhorar a mensagem de Paulo, não tentaram mudar nada, alterar nada sobre aquilo que Paulo estava pregando. E Paulo diz: eles não acrescentaram nada, mas também não retiraram nada, Eles simplesmente aceitaram Paulo e a mensagem que Paulo anunciava como sendo de Deus. Então veja que a atitude dos apóstolos de Jerusalém é muito contrastante com a atitude dos judaizantes, os adversários de Paulo, que são inimigos da liberdade do evangelho de Jesus Cristo. Porque a gente já falou sobre isto, mas estes homens chegaram lá dizendo: olha, o que Paulo prega
é verdade. Só que Paulo não chega onde precisa chegar. Paulo prega uma parte do Evangelho, mas Paulo deixa de falar algumas verdades que são necessárias. E então Paulo vai justamente para Jerusalém para conversar com esses apóstolos, e a gente viu a semana passada, o texto diz aqui, que Paulo foi não porque ele sentiu a necessidade de ir, mas ele foi por revelação do Senhor. O próprio Senhor encaminhou Paulo para Jerusalém, ok? E então os apóstolos entenderam, após Paulo expor o que ele estava pregando, os apóstolos entenderam que nada deveria ser acrescentado e nem mesmo poderia ser acrescentado ao evangelho que Paulo já anunciava. Ele sabia que era impossível, refinar a obra acabada de Cristo na cruz do Calvário. Nada pode ser acrescentado à obra que o Senhor realizou. Então veja, o Evangelho nos diz que por meio da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Ele fez tudo o que precisava ser feito para a nossa salvação. E tentar acrescentar algo ao Evangelho livre e gracioso do Senhor Jesus Cristo é como você pegar, por exemplo, uma medalha de ouro que você ganha na Olimpíada e você põe ela lá na tinta de bronze. Você pega uma medalha de ouro e pinta de bronze. É isso que estão tentando fazer com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele fez tudo, o melhor, mas as pessoas tentam melhorar, e o que eles fazem é diminuir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A gente precisa entender, queridos, que a boa nova anunciada pelo Senhor é a morte de Jesus na cruz e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e isso não pode ser melhorado de jeito nenhum, ok? Não dá para melhorar o que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas, infelizmente, o que Jesus fez na cruz do Calvário pode ser destruído no coração das pessoas. Ninguém pode alterar o que Jesus fez, mas pode destruir isto no coração das pessoas. E era isto que os judaizantes estavam fazendo, destruindo a mensagem do Evangelho no coração das pessoas. E este é o perigo pela qual a igreja constantemente está passando. Hoje nós vemos um Evangelho moderno, onde as pessoas estão acrescentando muitas coisas ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o que eles fazem? Eles pegam alguns aspectos do cristianismo e tentam dar uma importância que isto realmente não tem, de modo que a boa nova do Evangelho passa a ser Jesus e mais alguma coisa. Dá para entender isso, queridos? Então veja, normalmente o que as pessoas acrescentam ao Evangelho são coisas boas em si mesmas, mas que não são o Evangelho. Então, muitas vezes as pessoas tentam fazer com que uma experiência que ela teve com o Espírito Santo, que ela teve com o Senhor, passe a fazer parte do Evangelho, dizendo: se você não passou por isso, talvez você não seja salvo de fato. Se você não experimentou isso, talvez você não seja salvo de fato. Eu conheci um pastor que dizia: se você não falar em línguas estranhas, você não vai ser arrebatado naquele dia. Colocando a salvação como falar em línguas estranhas. Crer em Jesus sim, mas tem que falar em línguas estranhas também, senão não é salvo. Há pessoas que dizem: Deus só vai ouvir a sua oração se você jejuar. E isso não é verdade. Deus te ouve porque o sangue de Jesus está sobre sua vida. Nós temos acesso ao trono da graça por causa do sangue de Cristo sobre nossas vidas.
Nós podemos entrar no santuário por causa de Jesus, pelo véu que ele rasgou na cruz. Nós não entramos porque jejuamos, nós não entramos lá porque somos bons, nós não entramos por qualquer outro motivo, a não ser por causa da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. As pessoas tentam acrescentar muitas vezes um ministério especial. Fala, se você não serve na igreja, se você não faz determinada coisa, se você não exerce nenhum ministério, você não é salvo. Isso não é verdade. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos, nós somos salvos por causa do sangue do Senhor Jesus. Então veja, as pessoas tentam acrescentar métodos, para aumentar a nossa devoção, métodos para fazer a igreja crescer, métodos para edificar uma família, tenta exaltar uma doutrina da palavra de Deus, dizendo assim: você não é dessa forma, então você não é salvo. E a gente vê nos dias de hoje que muitas coisas relacionadas à política, a ações sociais estão sendo acrescentadas como evangelho, e nada disso, queridos, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho, para ser evangelho, ele tem que estar só no fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressurgiu no terceiro dia, subiu aos céus e nos justificou diante do Pai. Nada pode ser acrescentado. É como um hino antigo que dizia assim: a nossa esperança é baseada em nada menos do que no sangue e na justiça de Jesus. E nós podemos dizer que a nossa esperança é baseada em nada mais e nada menos do que no sangue e na justiça do Senhor Jesus. Nada menos do que isso, nada mais do que isso, somente isto. Amém, queridos? Então veja, Paulo começou lá no capítulo 1, instruindo aos Gálatas para não aceitarem alternativas de evangelho, quando ele disse: se alguém vier trazendo outro evangelho, seja maldito. E agora nesse capítulo 2, Paulo está dizendo que não aceitem nada, não acrescentem nada ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos somente pela morte e ressurreição do Senhor Jesus, e nada mais do que isto. E os apóstolos em Jerusalém também sabiam disto, e é por isso que reconheceram o apostolado de Paulo para pregar o evangelho. E então Paulo acrescenta, no verso 9: e quando reconheceram a graça que me havia sido dada, Tiago, Cefas e João, considerados colunas, estenderam a mão direita da comunhão a mim e a Barnabé. A mão direita da comunhão, em outra versão dizendo a destra da comunhão. Vamos entender o significado importante desse termo, a destra da comunhão, que isto era muito mais do que um aperto de mão. Na verdade, era um gesto simbólico de parceria no evangelho, que demonstrou que o fato de a igreja ter ministérios diversos, ministérios diferentes, os outros apóstolos estavam aqui endossando o chamado e a missão de Paulo aos gentios. Então, na verdade, essa destra da comunhão significa parceiros no evangelho. E este é o modo como os primeiros apóstolos trataram um ao outro, E isso deve ser o modelo para o ministério nos dias de hoje, porque é a mesma graça comissionando e capacitando todos os ministérios. Ok? Alguém comentando Gálatas disse assim: a verdadeira maneira de evitar conflitos é exatamente o que aqui é proposto.
que haja em ambos os lados franqueza perfeita, que haja uma intenção de explicar e declarar as coisas exatamente como são, e que haja uma disposição para se alegrar com os talentos, o zelo e o sucesso dos outros, mesmo que ultrapasse o nosso, e a contenda na igreja cessará. E todo ministério dedicado e bem-sucedido do Evangelho receberá a destra de comunhão de todos os outros que amam a causa da verdadeira religião. Deu para entender isso, queridos? Então veja, os apóstolos fizeram tudo o que eles podiam fazer para evitar contendas dentro da igreja. E como que eles fizeram isto? Primeiramente, queridos, eles foram francos uns com os outros. Paulo diz que quando ele chegou ali em Jerusalém, encontrou os demais apóstolos, no verso 2 ele diz que expôs a eles o evangelho que pregava entre os gentios. Esse termo denota uma divulgação completa, como que Paulo não escondeu nada, mas ele disse: olha, a mensagem que eu prego entre os gentios é exatamente assim, e começou a declarar tudo o que ele pregava, exatamente como ele pregava. Então, numa discussão honesta, sobre todas as questões. E ao mesmo tempo que os apóstolos de Jerusalém ouviam o relato de Paulo, eles se regozijaram com o que Deus estava fazendo na vida de Paulo. Por quê? Porque ninguém aqui estava interessado em construir seu próprio pequeno reino. Todos eles estavam batalhando pela fé no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E embora o ministério dos apóstolos, dos outros apóstolos, estava reduzido, vamos dizer assim, a Jerusalém, entre os judeus, Paulo estava tendo um ministério global, porque ele estava viajando para todas as partes do mundo, pregando o Evangelho. E Pedro, Tiago e João entenderam que Deus estava fazendo isto, e eles não ficaram enciumados, e nem Paulo se sentiu mais importante. Veja como Paulo coloca nos versos 7 ao 8: pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me havia sido confiado, assim como a Pedro o evangelho da circuncisão. Pois aquele que agiu por meio de Pedro para o apostolado da circuncisão, também agiu por meu intermédio para o apostolado aos gentios. Então veja, quem é o centro aqui? Paulo? Pedro? Não, Jesus. Jesus comissionou, Jesus capacitou, e é isso que importa, queridos. Ninguém é mais importante do que ninguém na obra de Deus. Às vezes você pode olhar para grandes missionários que vão para a China e pregam para milhares e milhares de pessoas, e você olha para si próprio e diz: eu não sou nada, eu sou insignificante. E nada disso tem valor, queridos. Nada disso faz alguém mais importante. Todos foram salvos da mesma maneira. E a Bíblia diz que nós fomos salvos para quê? Para que nós somos salvos? Para o louvor da sua graça. Agora, se Deus comissiona as pessoas de forma diferente, tudo que é feito para o louvor da graça de Deus. Seja pregar para uma única pessoa, seja pregar para milhares de pessoas, tudo isto é para a glória da graça do Senhor.
Tudo o que fazemos é em resposta ao grande amor do Senhor por nós. Tudo é em resposta à salvação que nós recebemos pela morte e ressurreição do Senhor Jesus. A história fala de um homem, nem cita o nome dele. Ele era um professor de escola dominical. E um dia entrou um rapaz na sua sala. E ele começou a ensinar a Bíblia. E esse rapaz se converteu. E o nome desse rapaz era Moody, que viajou o mundo inteiro, escreveu livros e conquistou milhares de almas para Jesus. Mas foi o ministério de um, vamos dizer assim, simples professor de escola dominical. Se não fosse esse professor ensinando para um grupo de 5 meninos, Moody não tinha conhecido a Jesus. Você entende? É disso que Paulo estava falando aqui. Que Deus chama e comissiona pessoas. E nós precisamos ser fiel ao chamado. Precisamos ser fiel àquele que nos chamou e fazermos aquilo que Ele nos dá para fazer, entendendo que Ele nos capacita para fazer, como Paulo mesmo disse, não que nós tivéssemos algo em nós mesmos, mas a nossa capacitação vem do Senhor. Porque Deus dá diferente ministério para as pessoas, eu não sei. Isto é a sabedoria de Deus. Mas Paulo diz que os apóstolos reconheceram a obra de Deus em sua vida. E é isso que a gente tem que saber, queridos, reconhecer a obra de Deus na vida das pessoas. Eles entenderam que o Evangelho é uma parceria. E então não havia menosprezo nem exaltação entre um e o outro, mas eles reconheceram que cada homem tinha a sua própria esfera legítima de ministério. E ele diz aqui que a prioridade de Pedro foi levar o Evangelho aos judeus da Judéia. E a de Paulo, a prioridade de Paulo foi levar o Evangelho aos gentios pelo mundo afora. Agora todos eles estavam prontos para obedecer a Deus. A gente vê Pedro chamado por Deus indo a um gentil Cornélio. E ele foi e pregou para esse gentil que se converteu. E a gente vê Paulo entrando em sinagoga e pregando para judeus. Porque Deus estava dirigindo a fazer isto. Eles tinham um chamado diferente, mas quando Deus queria mudar um detalhe nesse chamado, Deus mudava. Quando Deus disse para Pedro, vai na casa de Cornélio, ele foi. Ele não disse, não Senhor, o meu chamado é para os judeus. Então ele foi. E quando o Senhor disse para Paulo, entra na sinagoga e fala com esses judeus, Paulo não disse, Senhor, mas o meu chamado é com os gentios. Não, ele obedeceu. Queridos, essa é a questão, obediência à voz do Espírito Santo. Faça o que o Espírito Santo está falando com você. Não tente imitar ninguém, não tente querer ser igual aos outros, seja autêntico, ouça o Espírito, obedeça ao Espírito. Não tente agradar este ou aquele, agrade somente ao Senhor. Isto é o Evangelho, queridos. E a gente precisa entender que a evangelização do mundo depende deste tipo de cooperação na igreja. Nós não podemos nutrir orgulho pelo nosso próprio ministério
Como não podemos desprezar o ministério de outras pessoas, pelo contrário, devemos celebrar o que Deus está fazendo por intermédio dos outros. Devemos entender que nós podemos participar de grupos doutrinários diferentes, como por exemplo na escatologia. Uns creem que a igreja passa pela tribulação, outros creem que não. Uns creem que o milênio está acontecendo, outros acham que o milênio vai acontecer em determinada época, outros acham que o milênio vai acontecer em outra época, mas isso não importa. Uns acham que tem que batizar por aspersão, outros acham que tem que batizar por imersão. Mas isto, queridos, não importa. Nós podemos pertencer a diversas denominações, podemos nos envolver com diversas maneiras para divulgar o Evangelho, podemos ter abordagens variadas para evangelizar, podemos abrir espaços diferentes, com estilos de música diferentes, de acordo com um contexto cultural. Nós não apenas admitimos essas diferenças, mas nós nos alegramos nessas diferenças, desde que estejamos todos pregando o mesmo Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa condição precisa ser enfatizada, queridos. A nossa parceria no Evangelho só vai até onde o próprio Evangelho chega, e não mais do que isso. E é exatamente por esse motivo que os apóstolos tiveram a preocupação de discutir exatamente o que é que estava sendo ensinado, o que é que estava sendo pregado. Entende isso, queridos? Muitas vezes a gente ouve falar, o Evangelho segundo Pedro, o Evangelho segundo Paulo, mas não existe evangelho diferente. A única verdade é que cada um deles tinha o seu próprio modo de pregar o Evangelho. Havia assim diferença em termos de experiência, ênfase e até mesmo estilo, mas nunca houve diferença de conteúdo de mensagem. Dá para entender isto? O Evangelho de Paulo era independente, mas não era diferente. Qualquer variação que houve ali entre Paulo e Pedro tinha a ver com o modo e onde eles pregavam, nunca com o que eles pregavam. Então veja, o Evangelho de acordo com Paulo e o Evangelho de acordo com Pedro, ou João, ou Tiago, era sempre o mesmo Evangelho da livre graça, que proclama que somente a fé no Cristo crucificado e ressurreto nos salva. Amém, queridos? Então, nós estamos dispostos a fazer concessão em muitas coisas, mas somos completamente obstinados quando se trata do Evangelho. Nós nos recusamos a reconhecer como igreja cristã ou qualquer outra organização que não ensine o verdadeiro e único Evangelho, que é o Evangelho da morte e ressurreição de Jesus Cristo para a nossa salvação. Ok? Nós só reconhecemos e somos parceiros de igrejas que não acrescentam nada ao Evangelho de Jesus Cristo. Aqueles que disserem, para Deus te ouvir, você tem que jejuar, com este nós não queremos comunhão. Com aqueles que dizem, Deus só vai te ouvir se você falar em línguas, com estes nós não queremos comunhão. Não somos parceiros. Nós somos parceiros daqueles que pregam a salvação somente pela fé no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ok, queridos? Onde não há comunhão no Evangelho, não há parceria de missão. E então, a gente olha aqui e vê que Paulo tinha uma verdadeira
parceria com os apóstolos de Jerusalém, que nada acrescentaram, nada tiraram do que Paulo pregava, apenas recomendaram, como ele diz no verso 10, nos recomendaram somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com cuidado. E os pobres aqui se refere especificamente à igreja de Jerusalém, né? Porque a maioria das igrejas dos gentios eram igrejas mais ricas, de regiões ricas, né? E Jerusalém passava por muitas dificuldades. A gente sabe que os irmãos, quando se convertiam, eram expulsos de suas casas, eles eram expulsos de seus trabalhos, e então havia grande necessidade entre a igreja de Jerusalém. E então Paulo, você lendo as cartas, você vai ver que muitas vezes Paulo fez coletas para levar para a igreja de Jerusalém. Agora, precisamos entender algo, queridos, que ajudar aos pobres não é o evangelho, mas é um resultado necessário do evangelho. Entende? Ajudar os pobres não é o evangelho, mas é um resultado do evangelho em nossas vidas. Então, a igreja que proclama o evangelho não pode se esquecer dos pobres, especialmente os nossos irmãos que sofrem ao redor deste mundo. Amém? Nós temos muitos irmãos das igrejas perseguidas que passam por grandes necessidades, passam por muitas lutas. Nós não podemos nos esquecer desses irmãos, não só orar por eles, mas também cooperar para que a pobreza deles seja amenizada. E existe para isso missões muito sérias, como Portas Abertas, que pode ser um veículo, né, para nós ajudarmos estes irmãos. E então Paulo diz que nesse aspecto dele nunca se esqueceu daquilo que os apóstolos pediram para ele, que ele não se esquecesse dos pobres, e principalmente ele enviava então as ofertas das igrejas para a igreja de Jerusalém. Então, queridos, concluindo a viagem de Paulo para Jerusalém, nós vemos que ele venceu, né, a sua luta pela liberdade espiritual, quando Tito foi aceito como membro da igreja, e o ministério apostólico de Paulo havia sido aceito pelos outros apóstolos. Então, Paulo havia obtido êxito, né, ao defender a verdade do evangelho, que é a salvação somente pela graça, somente pela fé, somente em Cristo Jesus crucificado e ressurreto. Mas aí surge a pergunta: e que diferença isto faz? De Paulo ter conseguido que Tito fosse aceito na igreja e o seu apostolado fosse reconhecido. Que diferença isto faz? E a resposta é que, para Paulo, nenhuma. Mas ele diz lá no verso 2, que ele se encontrou com os outros apóstolos para que de algum modo não corresse ou não tivesse corrido inutilmente. Isso não significa que Paulo tinha alguma dúvida na sua mente se ele tinha ou não o verdadeiro evangelho. Ele sabia que ele tinha sim o evangelho, porque ele tinha recebido do próprio Senhor Jesus Cristo e já pregava isso por mais de uma década. Ele também não precisava que os apóstolos de Jerusalém o tranquilizassem de que ele estava pregando o evangelho correto. O receio real de Paulo não tinha a ver com a sua própria comissão, mas com a comissão da igreja. Entenda isto. Paulo entendia que, a menos que ele e todos os demais apóstolos pregassem o mesmo evangelho, a igreja jamais cumpriria com a sua missão no mundo. Amém, querido? Dá para entender isto? Paulo estava particularmente preocupado com uma divisão permanente na igreja entre judeus e gentios. Veja o que Bruce fala sobre isto. Sua comissão,
falando de Paulo, sua comissão não foi derivada de Jerusalém, mas não poderia ser executada de forma efetiva, exceto em comunhão com Jerusalém. Uma cisão entre sua missão aos gentios e a igreja mãe seria desastrosa. Cristo seria dividido e toda a energia que Paulo dedicou e esperava dedicar à evangelização do mundo gentílico seria frustrado. O que isso significa? Paulo usa aqui a linguagem de uma corrida, né? Quando ele fala que eu corresse, eu tivesse corrido em vão, ele está usando aqui a linguagem de uma corrida de revezamento. Imagina, você sabe o que é uma corrida de revezamento, não é? Uma pessoa vai correndo com um bastão e ali na frente tem outra que pega o bastão e continua, e passa o bastão e outro continua. Imagina, você faz a sua parte, você corre, né? Gasta todo o seu fôlego, dá o seu melhor, entrega o bastão para o outro e o outro não corre, fica lá parado. O que acontece? Você correu em vão. E é isso que Paulo estava dizendo aqui, queridos, que ele podia empregar todos os seus esforços para levar o evangelho aos gentios, mas se a igreja em Jerusalém também não estivesse fazendo a sua parte, a igreja não ia alcançar o propósito do Senhor Jesus. E Paulo diz: haveria uma divisão, porque existiria uma igreja dos gentios e uma igreja dos judeus, um pregando uma coisa, outro pregando outra coisa. Cristo estaria dividido. E Paulo diz: é por isso que eu fui para Jerusalém, para defender o evangelho da liberdade em Cristo, para que a gente pudesse correr juntos, para que a gente pudesse eliminar toda a contenda no meio da igreja, acabar com essa questão dos judaizantes de querer fazer com que o evangelho de Cristo fosse distorcido, fosse pervertido. E é por isso, queridos, que Paulo foi para Jerusalém. E se ele tivesse falhado em defender o evangelho da liberdade entre os gentios, imagina os cristãos tendo que seguir a lei de Moisés até o último detalhe. Imagine se Paulo não tivesse conquistado esta vitória. Nós estaríamos presos ao judaísmo. Todos os homens teriam que ser circuncidados. E como a gente disse, a questão não era só a circuncisão, mas a circuncisão era a porta de entrada para a observância de toda a lei. Então hoje a gente teria ainda que sacrificar animais, a gente teria que cumprir com todos os rituais levíticos, a gente teria que ter todos aqueles detalhes para comer. É por isso que Paulo lutou pela liberdade do evangelho. E é por isso, queridos, que nós também não podemos aceitar uma pregação que não exalte o sacrifício de Jesus, que morreu para a nossa salvação, e isto nos basta. Não podemos chamar todo mundo de irmãos, não podemos chamar toda a igreja de cristã. Não podemos cooperar com quem acrescenta coisas ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente entende que a igreja espalhada pelo mundo inteiro, com culturas diferentes, tem costumes diferentes dos nossos, e nós aceitamos isto. Nós dizemos de crer em Jesus com todo o nosso coração. Entre algumas tribos indígenas, eles creem que tem que aceitar Jesus e creem em Jesus com toda a garganta, porque eles acham que a garganta é o centro da vida. E isso não faz diferença, é cultura.
Mas o que importa é Jesus no coração, é Jesus na garganta, é Jesus no estômago, é Jesus na cabeça. O importante é Jesus. E só Jesus. Nada além de Jesus. Nada além do Cristo crucificado e ressurreto. Paulo chega aos Coríntios e diz: nada propus entre vós a não ser Cristo e Cristo crucificado. Nada além disso. Paulo compreendeu corretamente essa questão. E ele sabia que uma cisão entre a igreja dos gentios e a igreja dos judeus ia trazer grandes problemas para o futuro do cristianismo. Ele sabia que se os judaizantes conseguissem o que queriam, o cristianismo se tornaria uma seita judaica e não as boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi justamente contra essa escravidão espiritual que Paulo estava lutando quando subiu para Jerusalém. Ele sabia que o futuro da igreja estava em jogo, e então ele lutou pela liberdade espiritual, livre de regulamentações judaicas, para preservar a graça justificadora do nosso Deus através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E pela graça de Deus, Paulo venceu a sua luta por essa liberdade do Evangelho. Os gentios foram aceitos na igreja com base somente na fé em Jesus Cristo crucificado e ressurreto. E diz a história que a partir do 2º século, ninguém mais falava em circuncisão na igreja. Todo mundo sabia que circuncisão não tinha nada a ver com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mais uma coisa, queridos: a luta pela liberdade do Evangelho em Cristo não vai terminar até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele vai nos fazer livres para todo sempre. E por esta razão, o Evangelho ainda precisa de combatentes da liberdade nos dias de hoje. Lutero foi um dos grandes defensores da liberdade do Evangelho na história da igreja. Veja o que ele escreveu: a questão que temos diante de nós é grave e vital. Envolve a morte do Filho de Deus, que pela vontade e ordem do Pai se fez carne, foi crucificado e morreu pelos pecados do mundo. Agora veja o que ele fala: se a fé ceder sobre este ponto, a morte do Filho de Deus será em vão. Então é apenas uma fábula que Cristo é o Salvador do mundo. Então Deus é mentiroso, porque não cumpriu suas promessas. Portanto, nossa teimosia sobre este assunto é devota e santa, pois por meio dela estamos nos esforçando para preservar a liberdade que temos em Cristo Jesus e para manter a verdade do Evangelho. Se perdermos isso, perderemos Deus, Cristo, todas as promessas, a fé e a justiça e a vida eterna. Então veja, queridos, a luta pela liberdade do Evangelho, o Evangelho da livre graça de Deus, precisa de combatentes. As coisas pelas quais Lutero lutou, Paulo lutou e tantos outros lutaram, precisa de pessoas que lutem por ela nos dias de hoje. E se Deus está falando isso conosco nesta manhã, Deus quer que nós lutemos por estas coisas. Lutar por esta mensagem: a salvação vem somente pela fé no Cristo crucificado e ressurreto. Nada além disso. Nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado desta mensagem. Somos salvos somente pela fé, somente pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você está convidado a entrar nesta batalha. Amém? E dê a sua destra da comunhão somente para quem prega isto. Amém? Amém, queridos. Vamos ficar em pé?
Eu gostaria que a gente orasse por alguns instantes. E você colocasse a sua vida no altar, dizendo como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Eu quero proclamar a verdade do Evangelho. Eu quero anunciar a livre graça de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E que você também orasse pela igreja, para que a igreja seja despertada para esta verdade. Que a igreja que hoje luta por tantas coisas, luta pela política, luta por ações sociais, luta por organizações disso e daquilo, que a igreja lute somente pelo Evangelho. E como resultado do Evangelho, os corações serão transformados, a sociedade será transformada. O que vai mudar este país não é a luta política, não é a luta ideológica. O que vai mudar este país é pessoas convertidas a Jesus, vivendo a verdade do Evangelho. Isto pode mudar este país. Tudo o resto é perda de tempo. Vamos lutar pelo Evangelho, pela fé evangélica. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, queridos. Eu espero que você tenha entendido esta mensagem. E que o cerne de tudo isto é humildade. Paulo foi humilde a ir para Jerusalém, expor para os demais apóstolos aquilo que ele pregava entre os gentios. Ele podia ter dito simplesmente: Deus me chamou, estou falando que Deus mandou e deixe isso para lá. E os apóstolos em Jerusalém foram humildes em concordar com Paulo. E aí a gente lembra das palavras do Senhor Jesus Cristo, que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não há por que nos orgulharmos se fizermos a obra de Deus. Paulo dizia: eu não me orgulho, eu só me orgulho no Evangelho, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo foi crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. E ele diz: sim, eu batalho pelo Evangelho, porque recebi do Senhor, e ai de mim se eu não pregar. Ele entendia que ele tinha uma dívida com Deus. Não que ele fosse pagar pela obra de Jesus no Calvário, que ele fosse pagar pela sua salvação, mas porque ele foi salvo e Deus o chamou. Ele tinha uma dívida com Deus e com o mundo. Quando ele diz: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, sou devedor. Porque Jesus disse: de graça recebestes, de graça dai. Então somos comissionados a pregar o Evangelho. Este Evangelho, que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e nos justificou diante do Pai. Nós não somos chamados, queridos, para convidar pessoas para vir à igreja. Isso não está na Bíblia. Ide por todo o mundo e chame as pessoas para vir para a igreja. Ide por todo o mundo e convide as pessoas para visitar uma igreja evangélica. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando todas as coisas que vos tenho dito, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
O seu chamado não é convidar pessoas para a igreja. O seu chamado é para anunciar a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito fácil, né? Chegar, vamos lá na igreja domingo. Não é isto. É chegar e dizer: Jesus morreu pelos seus pecados. Você está indo para o inferno e Jesus quer te salvar. E para ser salvo você precisa crer na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e nada além disso. Se a pessoa diz: mas eu faço as minhas orações, eu dou esmola, eu faço isso, isso não adianta. A salvação é somente pela fé na obra de Jesus na cruz do Calvário. Não adianta a pessoa ir por uma igreja e não se converter. Então entenda isso, você não foi chamado para convidar pessoas a frequentar uma igreja, a visitar uma igreja. Você foi chamado para pregar o evangelho da graça. Amém, queridos? Só isso, nada além disso. Amém? Amém. Eu espero que você tenha sido abençoado. E o meu desejo e a minha oração é que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor resplandeça o rosto sobre a tua vida e te conceda a graça, que o Senhor levante os olhos sobre você e te dê a paz, que o Senhor guarde a tua saída e a tua entrada, que a bondade do Senhor te acompanhe, supre todas as tuas necessidades, cure todas as tuas enfermidades. Que o Senhor te abençoe como só Ele sabe e pode abençoar. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém.